que não falar um pouco sobre o amor, sobre o casamento, sobre a vida a dois, né? Por que não? Família. Por que não? É até estranho falar isso. Por que não? A igreja precisa falar sobre isso, né? E uma das coisas que me motivou a falar sobre isso foi essa frase aqui, que eu ouvi, assim, sem querer, numa conversa, certa vez, uma conversa de boteco, né, entre duas pessoas, né, e por acaso eu ouvi essa frase, que deu para pensar um pouco, né? Esse negócio de religião é o que mais atrapalha o casamento. Alguém concorda com essa frase? É verdadeira ou não é verdadeira essa frase? É no mínimo estranho, né? Tem que entender qual é o contexto em que essa frase foi dita. Então, como eu não peguei a conversa, e não era a intenção de pegar toda a conversa, mas essa frase marcou. Muito provavelmente, as pessoas que estavam conversando sobre isso estavam falando daquela situação que, infelizmente, hoje em dia existe muito, né? Quando cônjuge participa ativamente da igreja e o outro não participa, né? Ou um sujeito, né, é fervoroso, participa, vai, está sempre na igreja, e o outro não quer nem saber. Muito provavelmente essa tenha sido a situação aqui, né? Mas esse negócio de religião não atrapalha o casamento, não. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ela está aí também para nos ajudar nesse sentido. Outra frase, né, que marca bastante e que infelizmente é a ideia que está presente em muitos lugares por aí, é essa aí. Não creio que seja necessário, nem mesmo desejável, alguém amarrar-se a outra pessoa e restringir-se a ela o resto da vida. Vocês concordam com essa frase? Esse pensamento, infelizmente, está presente, principalmente entre os mais jovens, né? Aqueles que não querem saber de casamento ou não querem saber de compromisso, né? Querem ter lá suas relações amorosas, mas não querem um comprometimento. Infelizmente, há esse tipo de pensamento, né? Então, é uma situação complicada. Outra frase, né, que também se ouve muitas vezes, talvez em outras palavras, mas esse é o pensamento, né? Estamos vendo o que o casamento fez aos nossos pais e não gostamos do que estamos vendo. Esse muitas vezes é o sentimento de muitos filhos, né? Que em lares destruídos ou em lares abalados, muitas vezes, né? Acabam tendo esse tipo de sentimento, né? Por que é que eu vou repetir algo que para o meu pai ou para minha mãe não deu certo, né? Isso aumenta o desafio dos casais, né? Aumenta o desafio dos casais de serem exemplos, bons exemplos também para os seus filhos, e é preciso que a gente reflita sobre isso. Mas eu não trouxe aqui só frases negativas, eu trouxe aqui também a frase não é, na verdade, uma citação um pouco mais longa da Ruth Piano, né? Ela diz assim: sou totalmente casada com um homem no pleno sentido da palavra, física, emocional, intelectual e espiritualmente. Somos tão unidos que você não conseguiria colocar uma lâmina entre nós. Não somos dois solitários indivíduos competidores, somos um. Isso é o desejo de Deus, né? A gente conhece lá o texto do Antigo Testamento, que normalmente é lembrado, né, aos casais, né? O homem deixa pai e mãe para se unir a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Somos um e não há nada na vida que se compare a isso, né? O que falta, continua ela, em muitos casais é o compromisso, a profundidade que é resultado de uma partilha total, ano após ano, lutando juntos, cientes de estarem construindo um relacionamento duradouro.
não encontramos a felicidade pelo brandir de uma varinha de condão. Nós lutamos por ela. Para nós, o casamento não constitui uma cilada, mas um privilégio. É preciso inteligência e determinação. Resumiu tudo, né? Resumiu tudo. Voltando aqui na primeira página, primeira parte, gostaria que vocês deixassem na mente de vocês esses 4 tópicos aqui, esses 4 pilares, né? Sou totalmente casada, diz ela, no pleno sentido da palavra. Física, emocional, intelectual e espiritualmente. A gente poderia dizer que esses são 4 pilares muito importantes, né, da vida a 2, da vida do casamento, da vida da família, né? Esses 4 pilares, né? E mais adiante ela diz assim, sobre o compromisso. O que falta em muitos casos é o compromisso. Alguém poderia até dizer, poxa, mas é tão fácil falar isso, né? Difícil é realmente colocar em prática. De fato, é um desafio. Como tudo nessa vida. Como tudo nessa vida. Né? É só aqui que o desafio é grande. Né? O casamento não é e não pode ser visto como uma cilada, mas sim como um privilégio. É uma luta constante. Né? É uma luta constante. Muitos casais se apaixonam, casam e presumem que o trabalho está completado. Não é assim? Por mais que se tenha feito tudo certo, no sentido de se unir durante o namoro e o noivado, dificilmente os noivos estarão perfeitamente unidos ao passarem pela cerimônia do casamento. Prestem atenção nesta frase, né? Dificilmente os noivos estarão perfeitamente unidos ao passarem pela cerimônia do casamento. Vamos ter aquela ideia meio mágica, assim, de varinha de condão mesmo, né? Que a cerimônia do casamento, ou o fato de ser casado no cartório, ou na igreja, ou sei lá onde, é que vai mudar tudo e vai agir de alguma forma, fazendo com que tudo dê certo. Não é bem por aí, né? É preciso muito suor. A verdadeira união entre marido e mulher não acontece de uma hora para outra. Ela leva anos. Verdade ou não? Os mais antigos aí. Leva anos. Quem é casado mais recente? A maioria aqui já passou dos 10, né? Acho que todos, né? Já dá para perceber, né? Nesse período, eu acho que o mais novo são vocês, né? Os mais novos são vocês, né? Camila? Mas já dá para perceber que a relação hoje, sei lá, 5 anos, 5, 6, é diferente do que era no primeiro ano, né? A gente percebe que há um amadurecimento, ou não? Pelo menos assim deveria ser, né? Pelo menos assim deveria ser. Quando o marido e a mulher começam a enfrentar os problemas e desafios da vida, aí sim é que passam a conhecer o caráter um do outro. Quando se começa a enfrentar os desafios do namoro, tem poucos desafios, né, se comparado com a vida do casado. Geralmente, o começo da vida de casados é muito duro. No momento em que surgem dúvidas, decepções e frustrações, muitos chegam a pensar que cometeram um erro. Quem nunca pensou isso, né? Quem nunca pensou isso que atira a primeira pedra, não é verdade? Casamentos bem-sucedidos, o casamento bem-sucedido não acontece por acaso, mas sim quando 2 pessoas buscam juntas as soluções para pequenos e grandes problemas, e isso de maneira contínua. Então, é isso aí. Quando buscam juntas as soluções, né? Buscar soluções em conjunto. Antes eu pedi para vocês lembrarem daqueles 4 tópicos, nós vamos chegar a eles agora, nesse momento. Vocês viram ali, tem uma escada com 4 degraus. Essa analogia ela é bastante antiga. O filósofo grego Platão já falava sobre isso. Né? Ele não falava especificamente sobre o casamento, mas o amor humano, né? O amor do casamento também, o amor eros, né? O amor de forma geral. E ele diz assim, que de forma geral,
né? Se nós pegarmos um casal, a escada seria cada um dos lados da escada, marido e mulher. E ali estão os degraus, e esses degraus servem, né, para todo tipo de relação humana. Mas nós tratamos aqui especialmente da relação entre marido e mulher. O primeiro degrau da escada, o mais baixo, né, poderíamos dizer assim, é o da atração física. Isso é apenas o primeiro degrau. Cuidado, então, quando nós colocamos ele como o mais importante. Ele é apenas o primeiro. Né? O segundo degrau é a sintonia emocional entre o casal. Né? Nem sempre há perfeita sintonia, mas é necessário que se busque isso, né? Que se trabalhe isso, que o casal pense da mesma forma, né? Busque o entendimento, a compreensão, para que as emoções, né, se dialoguem também, né, entre o casal. Terceiro degrau, a sintonia intelectual, tem a ver com os papos, né, com a conversa, com o diálogo, né, com o entendimento, a compreensão e assim por diante, a intelectualidade. Né? E o degrau mais alto e mais importante é a questão espiritual. E aí nós colocamos ali o amor de Deus. Né? Esse é o amor ágape, né? O mais alto de todos, que os cristãos, nós como cristãos, colocamos ali a pessoa do próprio Cristo. Né? Buscar a sintonia espiritual também é importante. Né? Antes eu falei de casais que um é um frequentador de uma religião e o outro não, e aí surgem dificuldades, né? A igreja ou a religião como uma coisa que mais atrapalha. Isso é sinal de que não está havendo uma sintonia espiritual entre ambos. Né? Eles espiritualmente não conseguem dialogar, né, as diferenças fundamentais. Então, para a gente construir, né, um casamento bom, né, um casamento maduro, é importante a gente observar esses 4 degraus. E isso é uma coisa já muito antiga e que é usado para muitas questões relacionadas à vida humana, né, desde os antigos filósofos, como vocês viram ali. Isso vem lá do próprio Platão. Né? Então, é esse o foco. Sintonia emocional, sintonia intelectual, especialmente esses dois aspectos nós queremos tratar um pouco no dia de hoje. Um primeiro problema quando nós buscamos uma sintonia emocional, o orgulho. Precisamos trabalhar com ele, né? O orgulho, infelizmente, é uma das coisas que atrapalha muito, né? Atrapalha muito. Problemas matrimoniais são incompatíveis com uma vida espiritual significativa. Esse é um tipo de pensamento que, de forma inconsciente, está nas pessoas quando elas não buscam ajuda, né? O orgulho, ou não querem conversar sobre a sua vida a dois com o parceiro, com a parceira. Né? O orgulho, né? O outro está sempre errado, né? Eu estou certo. Não? O outro está sempre errado. Então, o primeiro aspecto emocional a ser trabalhado, né? A ser repensado. Precisamos buscar a humildade nesse sentido de reconhecer que nós somos falhos e que nós, como o outro também, né? Precisamos sempre de novo do perdão. E aqueles que buscam ajuda, buscam dialogar sobre isso, né? Um recado importante é que a maioria dos problemas não será resolvida instantaneamente. E mesmo o melhor líder religioso ou o melhor terapeuta de casais, né? Talvez poderá basicamente oferecer apenas apoio e compaixão. O que precisa é o próprio casal, né? Buscar aprimorar a sua relação.
buscando esse apoio, buscando essa ajuda, mas não precise pensar que o terapeuta ou mesmo o líder espiritual vai resolver os problemas. É o casal que precisa, né, sentar, dialogar e chegar numa sintonia, né, emocional e espiritual para que as coisas aconteçam. Certo? Ainda tratando dessa questão, né, desses degraus intermediários, né, a sintonia espiritual está lá no topo, né, emocional e intelectual. Outro aspecto muito importante a ser trabalhado é esse aí, a questão das relações interpessoais e a comunicação. A comunicação talvez seja o aspecto mais importante da nossa vida humana depois do aspecto espiritual, né? A comunicação. A comunicação é algo tão amplo que às vezes a gente não se dá conta. Quando se fala em comunicação, a gente às vezes pensa em rádio, televisão, jornal, essas coisas. Não é desse tipo de comunicação que nós estamos falando. E não é só também a questão do diálogo, da conversa. Comunicação envolve muita coisa, envolve gestos, envolve sentimentos, envolve a cara torta, envolve N coisas, né? Tem um sociólogo chamado Niklas Luhmann e ele fala de que a sociedade toda é fundamentada na comunicação. Por exemplo, né? Como igreja, o que faz a igreja ser igreja, ou o que faz uma religião ser uma religião, é a comunicação. É a comunicação. O sistema religioso, né, a igreja, e aí isso vale também para a família, vale para o casal, é fundamentado na comunicação. Como assim? Comunicação. A comunicação está por trás de tudo. Na igreja, cada gesto, cada atitude, cada palavra, cada texto, cada documento, tudo isso envolve comunicação. Na vida do casal, da mesma forma, né? Tudo é comunicação, né? Ela é realmente fundamental que haja um entendimento, uma compreensão, e muitas vezes nem palavras são necessárias, apenas um olhar, um gesto, uma atitude, um sinal qualquer. Sintonia, né? Sintonia, falamos antes de sintonia emocional, sintonia, né, intelectual. Comunicação envolve essa sintonia, isso é comunicar, isso é expressar-se, enfim, é parte da nossa essência como seres humanos. Quando duas pessoas estão conversando, que é um dos aspectos da comunicação, talvez o mais importante, as palavras transmitem somente 7% da comunicação. O restante da mensagem é passado através dos gestos, do tom de voz, das expressões faciais e da postura do corpo. Isso pode fazer com que a comunicação seja eficaz ou não, né? Veja, envolve então bastante coisa. Por isso, para que a gente consiga e busque uma sintonia melhor e mais perfeita possível, é importante a gente tratar um pouquinho desse tema. E aí, a partir desse autor, Norman Bright, eu trouxe aqui os 5 níveis da comunicação. Primeiro nível da comunicação. E aí vocês, na sua vida prática, e especialmente na sua vida a dois, tentem aplicar e tentem se localizar dentro desses níveis de comunicação. O nível número 5, o mais baixo, comunicação superficial. É o nível dos chavões como: olá, como vai? É uma conversa onde não se compartilha detalhes pessoais. Tudo bem? Olá? Aquela coisa bem simples. Se a comunicação ficar nesse nível, o relacionamento vai ficar maçante. Isso resultará em frustração e ressentimento, né? Tratando especificamente da família e do casal, né? Esse é o nível mais superficial. Acredito eu que a grande maioria de nós, em algum momento, depois de uma briga aqui e ali, ou depois de um desentendimento,
por algumas horas ou por alguns momentos, pelo menos ficou nesse nível de comunicação, não é verdade? Entre casais, claro, é comum. O nível 4, comunicação de ideias e julgamentos. Neste nível, as pessoas apenas trocam informações, mas não fazem seus comentários e não dão opinião. Como os homens não gostam muito de expressar sentimentos, eles podem ser tentados a se comunicar nesse nível. Apenas trocando informações. Sim, não vou, aquela coisa, né? Não é assim às vezes? O nível 4, nível 3, perdão, é a contagem regressiva aqui, né? Comunicação afetiva. É quando a conversa começa a ter a expressão de alguns sentimentos e opiniões. Aqui começa realmente uma comunicação de relacionamento, né? Quando chegamos num nível um pouco mais próximo daquilo que se espera, né? Quando a conversa começa a expressar também sentimentos e não apenas palavras vazias. O nível 2, a comunicação de sentimentos e emoções. Nesse nível, você fala sobre o que vem de dentro. Você não esconde o sentimento de raiva, de ressentimento ou de alegria. Já é um nível um pouquinho mais aperfeiçoado aqui, né? Se você compartilhar as suas experiências com sinceridade com o seu cônjuge, mostrando que valoriza o que ele também sente, o relacionamento de vocês será enriquecido e ampliado. Dá para perceber a importância da comunicação aqui dentro? Né? Veja como essa questão ela é realmente fundamental, né? Ela é realmente importante. E o nível 1, comunicação profunda. Aí é o ideal que, né, poucos de fato alcançam. É quando a comunicação emocional e pessoal é completa, é plena. Quando de fato há sintonia, né? Sintonia emocional, como a gente falou antes. É claro que expressar os sentimentos mais íntimos pode envolver um risco de rejeição. Mas para que o relacionamento cresça, é necessário esse nível de comunicação. Né? É estranho tudo isso? Acho que não, né? Talvez é um pouco diferente essa coisa de colocar em níveis diferentes, mas se a gente for olhar para o texto bíblico, a gente vai ver que de alguma forma tudo isso já está lá. Né? Se nós considerarmos esse conselho e faz isso é estranho, e fé, Efésios 4, 31, abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades, né? Nada daqueles níveis mais baixos da lei de comunicação. Deixem isso de lado. Pelo contrário, aconselha o apóstolo, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Ele está falando dos cristãos, mas isso vale, claro, também para a família, para o casal. Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. E aí o apóstolo apela para o exemplo do próprio Cristo, né? A sintonia espiritual, aquele nível mais alto da escadinha, né? Já está presente aqui também. Né? Então esse é um grande conselho que serve para a nossa vida a dois, sem dúvida. Né? Perdoem também uns aos outros, assim como Deus perdoou vocês. Se Deus foi capaz de perdoar tanto em nós, como nós não poderíamos ser capazes de perdoar também o nosso cônjuge, né? Quando nos desentendemos, enfim. Casamento, sucesso ou fracasso? Antes nós vimos aquela citação da Nancy, né? Está ali ela novamente, para Nancy von Feld. Quando os casais estão em dificuldades, eles escolhem uma das três alternativas seguintes. E isso vai depender, dessas escolhas vai depender o sucesso ou o fracasso do casamento. Né? Três alternativas que normalmente aparecem quando há um conflito, um desentendimento, um momento de crise. Né?
primeiro deles, qual seria o primeiro? O que vocês acham? Qual é a primeira coisa que passa às vezes pela cabeça? Não deveria ser, também não é em todos os casos, mas especialmente, volto a dizer, né, infelizmente é assim, nas turmas mais jovens, aí onde não há um comprometimento muito profundo, o divórcio muitas vezes é a primeira alternativa. Vou largar tudo e acabou, né? Essa é uma alternativa que aparece assim, em primeiro lugar. O divórcio é aceito frequentemente, mas na maioria das vezes não é a escolha mais madura, pois geralmente não passa de um mecanismo de escape, fugir, né? A alternativa mais fácil sempre é fugir, né? E o divórcio é uma fuga, tá? Além de não trazer felicidade para a situação atual, né? Não resolve os problemas e isso aumenta a probabilidade das mesmas decepções serem repetidas em relacionamentos posteriores. Preste atenção nessa segunda parte. A probabilidade das mesmas decepções serem repetidas nos relacionamentos posteriores. Eu vi uma pesquisa, eu acho que eu não coloquei aqui. Não, está aqui. Olha só. Em nossos dias, as pessoas tendem a acolher o divórcio como sendo socialmente aceitável. Estatísticas mostram que 38% das primeiras núpcias terminam em divórcio e que o segundo matrimônio tem quase o dobro de probabilidade de fracassar como fracassou o primeiro. Isso é uma pesquisa feita nos Estados Unidos que mostrou, né? 38% das primeiras núpcias, o primeiro casamento, acaba em divórcio. Em média. Em alguns lugares é mais, isso mesmo, essa média. Entretanto, no segundo casamento, né, o percentual dobra. Por que será? É uma boa pergunta. Por que será? Né? Você vê que não há muita escolha aqui, né? Não há muita escolha. Muito melhor, é preferível muitas vezes você encarar o desafio, né? E realmente buscar alternativas do que criar maiores problemas ainda para a sua família e em relacionamentos posteriores, quem sabe. Né? A probabilidade de não dar certo no segundo casamento é ainda maior. Isso é estatística, não quer dizer que essa seja uma regra geral, mas é o que a estatística tem mostrado. Porque as pessoas que passam por um divórcio, elas saem machucadas. Estão machucadas ali. Né? E especialmente quando há um novo relacionamento, de repente, de uma pessoa que já saiu machucada do primeiro relacionamento e se casa com uma pessoa que nunca se casou antes, a probabilidade de não dar certo é ainda maior. Né? Vocês já devem ter assistido o pastor Cláudio, aquele que faz palestras de casais, contando piadas e tal. Ele que fala sobre isso aí. De fato, ele tem observado isso e coloca isso na palestra dele também. Né? Se as duas pessoas já, cada uma teve um relacionamento anterior, a probabilidade de dar certo no casamento é maior do que se apenas um deles passou pelo divórcio. Porque um deles teve uma experiência traumática que o outro não teve e a tendência é não dar. Infelizmente, isso é estatística. Né? Isso é estatística. Mas é importante nós pensarmos em alguns fatores que têm levado ao aumento do número de divórcios, ou então a aceitação tão fácil assim, né, dessa questão do divórcio. Primeiro é o declínio da vida familiar. As pessoas parecem que estão cada vez mais ocupadas e a casa, a família, o lar acaba sendo apenas um lugar de um intervalo, né, do trabalho, coisas assim. Né? Então, menos tempo de convivência, menos tempo de interação, acaba prejudicando. Divórcios facilitados, né? A própria sociedade acaba aceitando com mais facilidade e tal, né? E as pessoas com muito mais facilidade tendem a buscar isso, né? Eu estou falando de costumes, né? Antigamente, os mais antigos tinham pensamentos diferentes, toda essa coisa aí, né?
A sociedade hoje tem uma forma diferente de ver, infelizmente, e muitas vezes é infelizmente mesmo, né? E há um crescimento dessa mentalidade de desapego. Desapega, tem livros, inclusive, classificados como autoajuda, mas que querem ser conselheiros dos casais, assim, que tratam claramente disso aí. Desapega, se não dá certo, não, você não muda mesmo, ele vai viver a sua vida e tal. E tem N obras por aí, né? De pessoas passando por especialistas, né? E que, no fundo, estão pregando esse tipo de ideia, né? Cá entre nós, o sertanejo universitário também não ajuda muito, né? As letras das músicas hoje em dia me parece que é muito nessa direção aí também, né? A grande maioria, não estou falando mal da música, mas é uma realidade, não precisa nem muito longe para a gente perceber. Cada vez prematuros também, sem dúvida, né? Pode ser um fator. O declínio da vida cristã positiva, seria uma vida cristã positiva, aquela que tem princípios, né? Eu tenho um princípio cristão que eu busco seguir e tal, né? Ser positivo é nesse sentido, né? Ter princípios. E essa vida cristã com princípios, infelizmente, tem decaído muito, né? Inclusive nas igrejas que adotam uma teologia mais moderna, assim, né? Onde a Bíblia já não é mais a palavra de Deus, mas ela é apenas uma expressão religiosa ou algo nesse sentido. Então, acaba que esses fundamentos que nós temos como deveríamos ter como cristãos, fundamentos bíblicos cristãos de Deus, né, que auxiliam também, né, no casamento, acabam sendo minados, né, como apenas conselhos. Né? Então, esse é um outro fator. Veja, estamos falando da primeira alternativa, né, que aparece quando surgem conflitos. Na maioria dos casos, o divórcio pouco resolve e muito ilude. Isso quem diz é a Nancy, uma estudiosa dessa área aí. Deixa um rastro de corações partidos, solidão e um sentimento de fracasso pessoal. Se o divórcio é um remédio para um matrimônio enfermo, então esse remédio acaba trazendo efeitos colaterais piores do que a própria enfermidade. Via de regra, a situação dos cônjuges se torna pior após o divórcio. Via de regra, né? É o que ela está mostrando aqui. Segunda alternativa, o contentamento. Não sei se essa palavra é ideal, mas é a Nancy que usa essa palavra, porque dela esses tópicos, tá? O contentamento é a alternativa de suportar um relacionamento de aparências, sem que haja esforço para melhorar a situação. Aliás, é mais fácil agir assim do que encarar certas deficiências pessoais e fazer algo para superá-las. Essa também não é uma decisão feliz, né? O contentamento é suportar, então, um relacionamento de aparência. Ninguém deseja, ninguém espera isso e deve ser uma coisa bastante ruim. E, afinal de contas, né? Conviver sem haver um amor recíproco aí entre o casal não deve ser uma situação nada fácil. Não é uma decisão feliz também. Qual seria a decisão correta? Bom, esforçar-se, né? Pelo menos, né? Fazer o possível. É a decisão de enfrentar as dificuldades pessoais para conseguir transformar o casamento atual num casamento feliz. Buscar auxílio e se esforçar. Mesmo os casais aparentemente incompatíveis podem aprender a superar as suas deficiências. É um aprendizado. Nenhuma pessoa é igual a outra, né? Nenhuma pessoa é igual a outra. Ninguém nasce com uma sintonia perfeita com um ou outro. Isso se constrói também. Possível. Não existe a incompatibilidade de gênero. O que existe é a falta de habilidade, de interesse em relacionar-se. Pode parecer duro isso, né? Pode parecer duro, mas essa é a verdade. Encarar as limitações pessoais não é uma tarefa fácil, mas é a atitude mais sensata e madura. A caminhada rumo a um casamento completo é a caminhada que sai das atitudes infantis em direção a um
amadurecimento pessoal. Amadurecer. E amadurecer não é fácil, né? Às vezes demora bastante. O Dr. David Mace, né, diz: não existem casamentos infelizes, apenas cônjuges imaturos. Será isso mesmo? Né? Porque tem uma carinha ali. É isso mesmo? Será? Vamos pensar um pouco, né? Um especialista no assunto tratando dessa questão. Não existem casamentos infelizes, apenas cônjuges imaduros. Não é assim falar algo parecido, mas assim, se os parceiros tivessem condições de desenvolver atitudes mais amadurecidas, todas as áreas do seu relacionamento experimentariam um progresso. Verdadeiramente, a jornada em direção ao matrimônio ideal é a jornada da infantilidade à maturidade pessoal. Casamento, a cerimônia de casamento, ou, né, como queira, né, a união civil, é apenas o começo. Né, apenas o começo. Bom, essa máxima todos vocês conhecem, todos vocês já ouviram desde criança. Ela está há 2000 anos antes de Cristo, nos oráculos de Delfos, né, no templo de Delfos, lá dos antigos gregos. Essa frase estava assim em cima do templo, tipo a Igreja Universal, né, lá como só Jesus Cristo é o Senhor, né, aqui assim. Essa frase aparecia no templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. A filosofia adotou isso. Sócrates e Platão falaram um monte disso aí, para se referir ao quê? À necessidade que o ser humano tem de conhecer-se, né, para se relacionar bem com o outro. E muitas vezes é isso que nos falta. É saber de fato, conhecer de fato quem eu sou, quais são os meus propósitos, por que eu existo, por que eu vivo, por que eu estou aqui. O cristianismo nos ajuda. Como cristãos, nós temos várias orientações nesse sentido na própria Escritura. Jesus também, de alguma forma, propõe isso, né? Que a gente busque a Deus, tenha Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus é o nosso Criador, Deus é aquele que nos mantém. Então, nos colocarmos no nosso lugar como criaturas é conhecer-se a si mesmo. É isso também, né? Conhecer a si mesmo, né? E isso vale para muita coisa na nossa vida, também para o relacionamento a dois. Quem não conhece a si mesmo, talvez não consiga conhecer o outro. Se não conhece a si mesmo, como irá conhecer o outro? Poderíamos até dizer desta forma, né? É uma busca constante. E é por isso que a escadinha, ela é fundamental, ela é importante também, né? Sintonia intelectual, sintonia emocional, o amor de Deus e assim por diante. Conhecer a si mesmo, conhecer o outro e buscar essa sintonia é uma maneira de nós também vivermos e praticarmos o amor cristão, vivermos e praticarmos a vida a dois, como Deus também espera, né, de cada um de nós. Mas eu coloquei lá em cima uma frasezinha: o que não aparece aqui nessa escada. Se nós considerássemos os degraus ali, a atração física, sintonia emocional, intelectual e a sintonia espiritual como aspectos importantes, tópicos importantes na vida a dois, o que não aparece ali e que as pessoas hoje em dia têm assim elevadíssima estima, digamos assim, inclusive quando se trata de se preparar para o casamento, mas que não aparece ali, o que pode indicar um erro já no comecinho lá, né? O que não aparece ali? Várias coisas não aparecem, mas eu acho que vocês devem estar imaginando. Realização, prosperidade financeira ou algo nesse sentido, né? Não é um dos aspectos fundamentais para um bom casamento. Felizmente, muitos planejam assim, né? Não que esteja errado, isso é importante também, não tenha dúvida, né? Quem casa quer casa, é aquela velha frase. Quem casa quer casa, lógico, não vai se casar e, né? Enfim. Mas não é isso o que une o casal, não é isso
que de fato faz com que um casamento seja um casamento, não é isso que vai fazer com que os dois sejam de fato felizes. Pode ajudar, pode ser importante, de fato é. Mas não é um degrau fundamental, não está nem lá nos antigos e, sem dúvida, continua não sendo listado aqui entre os aspectos principais. Há pessoas muito humildes, muito simples, vivendo muito bem uma vida a dois, com perfeita sintonia, né? Emocional, intelectual, espiritual, né? Relação física, etc, etc. Não é verdade? E há muitos com dificuldades com relação a esses 4 aspectos aqui, mas que talvez tenham fundamentado o seu casamento sobre alicerces que talvez não sejam os mais importantes. Então é importante a gente prestar atenção não só no que está ali, mas no que também não está, né? Para que a gente possa sempre de novo refletir sobre isso, né? Porque muitas vezes a desculpa que se ouve é: não tenho tempo para minha família, porque esse trabalho, aquele trabalho, o dia inteiro fora, não tem tempo para os filhos, e os filhos ficam com um parente, com um vizinho, com não sei quem e tal. E aí, o que está atrapalhando? No fundo é toda uma preocupação com o sustento financeiro e aspectos mais importantes da vida onde dois acabam ficando de lado, né? Vale a pena a gente sempre de novo pensar sobre isso. Deixa eu ver. Só mais um detalhe, eu acho. As pessoas que se unem em casamento tendo um objetivo, tendo como objetivo a completa dedicação da pessoa para alcançar um estilo de vida completo, podem esperar um matrimônio gratificante. Isso envolve conhecer-se a si mesmo, né? Buscar a completa dedicação a si mesmo, das suas atitudes, da sua comunicação, dos seus gestos, da sua fala, para alcançar um estilo de vida completo, conhecer-se a si mesmo e conhecer o outro. E, gente, a gente nem abriu a Bíblia hoje, né? Só mostrei um versículo até agora. Mas tudo isso nós podemos encontrar aqui. Aqui nós podemos encontrar muita ajuda, apesar de muitos textos não falarem diretamente do casamento, mas há muitas e muitas passagens bíblicas que nos ajudam nesse sentido. De fato, como família, como casal, buscar, né, alcançar um estilo de vida completo, pleno, em plena sintonia, né? Muitos tentam construir uma vida conjugal sem um alvo, um objetivo específico em mente. Deus, no entanto, tem um plano, um propósito para cumprir num casamento. Se perdermos esse alvo, nos concentraremos em desejos e propósitos humanos. Não é sem razão que lá no topo da escadinha aparece a questão espiritual. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para nós. Se perdermos esse alvo, se não tivermos ele como o mais importante, acabamos substituindo ele por outros, como os que a gente citou. Quem constrói um lar cristão precisa planejar e se esforçar nesse sentido. Nada cai do céu. A própria Bíblia diz que o cristão, né, tantas vezes, examine-se a si mesmos, prove, examine cada um o seu labor. E Jesus também várias vezes vai fazer aquele tipo de convite, né? Quem quiser ser meu seguidor, tome a sua cruz em todos os sentidos também, né? No sentido da vida a dois também, né? Há cruzes que precisam ser carregadas, sem dúvida, né? E a gente precisa partilhar dela, né? E ter a ajuda de Deus também nesse sentido. Para concluir, um pequeno questionário. A gente está gravando aqui, né? Eu acredito que vai estar tudo certo, depois a gente vai disponibilizar para vocês. E aí em casa fica como exercício, né? Tá aí algumas questões para vocês responderem. Vocês podem olhar lá depois para responder. Como você descreveria a sua vida conjugal? Minha sugestão é que de repente cada um desejarem fazer, e cada um responde lá em separado isso aqui, e depois vocês podem conversar sobre isso, né?
Como você descreveria a sua vida conjugal? Seja sincero, né? Como acha que o seu cônjuge a descreveria? Será que o outro pensa do mesmo jeito que eu? Como ele descreve? Enumere os pontos fortes do seu casamento, enumere os pontos fracos do seu casamento. Complete a frase: sou mais feliz na vida conjugal quando? Para refletir, né? Nós somos mais felizes e é o casal. Nós somos mais felizes quando? A resposta das 5 e a 6 é a mesma? São respostas diferentes? Né? Vamos pensar. Fico mais magoado quando? Você responde lá. Diferimos, não somos diferentes um do outro quando se trata disso, daquilo. Em que sentido você pode trabalhar também para mudar isso? Nas dificuldades superadas, as seguintes atitudes foram importantes. Aqui é olhar para trás, então fique pé, observar no passado, quando surgiram as dificuldades, quais atitudes ajudaram, né, a resolver. Para melhorar o seu lar, para melhorar o meu lar, preciso que Deus me ajude a. E aí você pede a Deus, né? Aí entra a tua oração, o teu pedido. Deus me ajude. Sou frágil, preciso da tua ajuda. Né? Então é um exercício bacana de se fazer. Né? Fica aí como sugestão para todos nós. Comentário.